Agora eu gostaria de chamar, né, a gente vai fazer as homenagens em ordem alfabética dos departamentos. Então vamos começar pelo Departamento de Antropologia, né? Então, o professor Marco Melo, por favor. Eu tenho uma tarefa muito interessante, que é formular os agradecimentos em nome dos homenageados do Departamento de Antropologia, os professores Roberto Dante de Lima, a professora Eliane Cantarino Mondoia e, em memória, a professora Simone Laúde Guedes. O professor Roberto Dante de Lima não pôde comparecer, problemas complicados, e a professora Eliane Cantarino também. E eu queria, então, também me dirigir à Milena, representando a nossa querida e saudosa Simone Laúde Guedes. Como o professor Felipe Peroccan chamou a atenção, né, é muito difícil nós falarmos da nossa própria história, nos situarmos dentro de uma história, considerarmos pertencermos ou não a uma certa história, ou seja, reconhecermos que estamos sempre entretecidos em histórias, por histórias, como sugeriu Wilhelm Schaap, em 1953, o jurista e filósofo alemão, melhor assim? Não sei como é que fala. Bom, em 1953, Wilhelm Schaap, jurista e filósofo alemão, autor de uma primeira das teses da fenomenologia da percepção sobre a orientação de Husserl, que descobri por uma observação feita por um historiador da antiguidade, Walter Burkert, numa conferência que fez há alguns anos, e mencionava o problema da estrutura das narrativas em Schaap e a importância da sua contribuição na retomada do debate sobre o estudo e formas da narrativa, que não deve ser subestimada, em que pese a vasta e amplamente divulgada produção anglo-saxônica e francesa sobre o tema desde os anos 60. O Schaap desenvolve um tríptico e sustenta a proposta de seu argumento, marcada tanto pelo rigor e êxito reflexivo, quanto pela sua originalidade, que compreende, além de entretecido em histórias, em Geschichten Verstrickt, de 1953, dois outros livros, Filosofia das Histórias, natural, e Saber em Histórias, que é o último, de 1965. Foi, em suma, graças ao seu ponto de vista peculiar, que Wilhelm Schaap pôde se dar conta de que eram as histórias que mobilizavam as pessoas. Ou seja, foi o advogado que lhe permitiu compreender que aquilo que as pessoas vivenciam, recordam e relatam eram essencialmente histórias, sendo que cada qual tinha a sua. E era precisamente esta que configurava o problema do indivíduo em questão, recontando o seu drama, fracasso ou sucesso. Walter Burkert assinala a transcendência dessa observação de Wilhelm Schaap, considerando-a de interesse filosófico geral para o problema do conhecimento, na medida em que, desde Aristóteles, se supõe que este
tome a forma lógica da predicação sobre um sujeito. Todos sabemos, por experiência própria, que uma história bem contada, isto é, que tenha capturado a atenção imaginativa dos seus ouvintes, faz de cada um deles candidato a recontá-la, sem que para isso lhe seja necessário ouvi-la outra vez. Convertido em narrador, este membro da antiga audiência poderá certamente, como qualquer contador de histórias, expandir ou abreviar o relato. Aqui e acolá, trocar palavras, ou traduzir sem que por isto mude a história, justamente porque esta não é uma série de palavras, mas uma sequência de eventos e ações que fazem sentido. É este o fato que, ao fim e ao cabo, autoriza o ponto de vista de Walter Burkert, que, debruçando-se sobre as narrativas iniciáticas, chega à conclusão de que estamos aí diante de uma forma geral e transcultural da organização da experiência, reconhecendo com Aristóteles que a história, mitos, é a alma do drama, onde a palavra alma designa um princípio organizador da natureza. Ao retomar a tradicional questão sobre ser de homem e de coisa, que é o subtítulo de Ingeschichten verstrickt, que é sobre ser de coisa e homem, como ponto de partida para sua abordagem do estatuto da narrativa, Wilhelm Schaap recorre a um fenômeno, segundo ele, originário, que é o estar entretecido em histórias. Assim, o que faz parte, em primeiro lugar, de toda a história é um alguém, individual ou coletivo, que se encontra enredado nela, com toda a sua alma. Além dele, existem outros, amigos, inimigos e coadjuvantes, seres sobrenaturais, deuses, anjos, fantasmas, como os anteriores, também eles enleados em histórias. Há ainda os animais, antropomorfizados, às vezes, neste caso, igualmente enovelados em histórias. E há, finalmente, isto que chamamos mundo exterior, com o qual as histórias mantêm uma espécie de conexão ou costura, que consiste no elenco de todas as coisas criadas pelo homem com uma determinada finalidade, e que, no dizer de Wilhelm Schaap, são os Vosudding, coisa para, ou os requisitos, utensílios ou ferramentas, como poderíamos chamá-lo em português. Quando escreve no primeiro parágrafo do seu primeiro livro sobre a filosofia das histórias, diz ele: nós, seres humanos, estamos sempre entretecidos em histórias. A cada história corresponde alguém que está entretecido nelas. A história é o estar entretecido numa história. Aliás, a história e o estar entretecido numa história encontram-se tão intimamente interligados que talvez não seja possível separar as duas coisas, nem mesmo no pensamento. Wilhelm Schaap afirma o primado das narrativas em face do mundo exterior, concluindo que o lugar onde teríamos de procurar a realidade, melhor dizendo, a realidade última, seria o estar entretecido em histórias. Se assim for, e verdadeiramente tudo o que sucede ou existe só sucede e existe em histórias, como admite a hipótese de Schaap, estas poderiam ser consideradas como o solo último sobre o qual radicam seres humanos e coisas. Ou, para dizê-lo de modo mais direto e contundente, com as palavras do próprio: a história vale steck pelo homem. Com isso, queremos dizer que o acesso, em última instância, ao ser humano nos é dado pelas suas histórias. E essa noção angular, que é o universal entretecimento em histórias, recorre ao postulado segundo o qual não há, nem pode haver narrativa desinteressada. Este fato, por sua vez, traz consigo implicações cruciais. Contar e ouvir histórias não é uma eventualidade facultativa. Histórias são para serem contadas e ouvidas.
Neste sentido, nenhuma história é meramente informativa, destinada apenas a tornar-se conhecida, a ser publicizada, passada adiante. O contar e o ouvir são, das mais diversas maneiras, parte integrante, e mais que isso, indissociável de qualquer história. Eis-nos, pois, diante do papel da narrativa, do seu caráter pragmático, ou seja, da sua conveniência para a vida. Ao tornar conhecida a história que conta o narrador, é, na verdade, alguém que busca companhia. Walter Benjamin, que se ocupou também ele, magistralmente dessa questão, afirma no mesmo sentido que ouvir uma história é pôr-se na companhia de alguém. Mas o que espera quem narra dos seus companheiros de caminho? Que busca ele no ouvido dos que lhe dão ouvidos? E para onde quer levar-nos quem nos conta uma história? Que movimento deseja ele suscitar nos seus ouvintes? Com que fim, em suma, deseja ele cativá-los com a fascinação da sua narrativa? O narrador procura, na ganga bruta da sua audiência, simpatizantes, cúmplices, consoladores, conselheiros, padrinhos e patronos, ou, como quer que se caracterizem, estes seus potenciais companheiros, pessoas dispostas, em maior ou menor grau, a compartilhar venturas e desventuras, ou, no espírito de Benjamin e Chape, o pão das suas histórias. O pão das suas histórias. O narrador é, pois, um desbravador que anseia conquistar para as suas histórias um novo campo de efetividade, o vir com Kreis, busca em virtude da qual se vê a cada momento obrigado a colocar suas cartas sobre a mesa. Aquelas cartas que, nos tempos antigos, todo aquele que já tivesse entrado em contato com elas, conhecia desde o início. A partir dessas premissas, inauguram-se de imediato novas correlações entre as histórias e a atividade de as contar e ouvir. Não se pode contar qualquer história a qualquer um, como assinala Chape. Assim, por exemplo, existem narrativas destinadas a ouvidos específicos, qualificados, por assim dizer, para tomar conhecimento delas. É o caso das histórias trazidas ao médico, ao confessor, ao advogado, ao juiz, aos estudantes da graduação, de pós-graduação, aos colegas recém-chegados, ou seja, a outras quaisquer instâncias individuais ou coletivas da autoridade profissional ou da autoridade pública. Aqui, contar e ouvir adquire um significado particular, pois seu objetivo explícito é a continuidade das histórias, a busca da sua projeção para um futuro, na esperança do desfecho que ainda não encontraram. São histórias em aberto, ou que despertam de uma provisória letargia, porque não podem ou não querem morrer ainda. Este fato é particularmente verdadeiro e notável quando se trata de histórias que têm um cerne jurídico, histórias que não estão resolvidas, que querem e precisam ser levadas adiante, e que, sob a forma da queixa, da reclamação, da súplica, da petição, do precatório, da rogação ou solicitação, se dirigem à instância de recurso, ao foyer d'appel, como se diz também, da qual requerem que escreva sua continuação. Desse modo, chegamos à questão do caso, e eu não vou estender. Dentre os objetivos práticos perseguidos pelo narrador, e dos quais Wilhelm Chape afirma que podem ser tão variados quanto é variada a vida, alguns interessam particularmente ao nosso argumento.
Convém, a propósito, assinalar de imediato uma das mais relevantes motivações do narrador, que consiste no seu afim de mobilizar, contando sua história, aliados, adeptos, seguidores ou sequazes, nos quais espera apoio ao pleito que perpassa sua narrativa, impulsionando-a na direção de um fim almejado. Esse tipo de histórias que reabrem histórias, que movam e comovam, podem, no contexto adequado, servir de fundamento a uma decisão que dirime o caso mediante uma sentença, ordem, determinação, prescrição ou cominação que implicam no acolhimento, reconhecimento e justificação de uma causa, proporcionando-lhe as devidas conclusões. Desse ponto de vista, pode-se dizer com Chaplin que, no sentido estrito, não há histórias passadas. Toda história pode novamente irromper no seu lugar no horizonte. O que trouxemos aqui, as falas dos colegas que me antecederam, é exatamente esse convite e, ao mesmo tempo, esse gesto de reabrir histórias, dar continuidade a isso, trazer para esse momento exatamente a importância de que buscamos exatamente companheiros capazes de darem continuidade a essa história. Não acho nada, acho delicado que os colegas de psicologia e história tenham se referido a essa generosidade da professora Alexandra no convite. Nós é que não esquecemos de que nós todos viemos, ou quase todos, desse antigo departamento de História. Né? Ele é, na realidade, o coração da Faculdade Fluminense de Filosofia, que nós nos originamos. E não posso esquecer a referência que a professora Alexandra fez, a professora Cléia Figueiredo, porque em 68 foi um dos debates mais acirrados nesse instituto, manter a psicologia no campo das ciências humanas. Porque o problema é que a medicina queria, de qualquer maneira, que a psicologia fosse para a medicina e transformasse a psicologia num segmento das ciências lá, comportamentais. E foi a Cléia Figueiredo, uma batalha assim, iluminadíssima, que manteve com seus argumentos dentro do chifre psicologia. Então, isso foi da maior relevância do ponto de vista para todos nós, e foi também desse departamento de psicologia que surgiu muito cedo também o desejo de uma colega nossa, né, de fundar o curso de filosofia. Demorou, mas conseguimos também. Então, essa comunidade, digamos assim, né, que é Gemeinschaft, né, que quer dizer comunidade, a gente traduz assim, que na realidade é um conjunto de vontades, implica aquilo que nós temos em comum, inclusive os nossos conflitos. Então, a Gemeinschaft pressupõe que compartilhemos as coisas em comum, inclusive os nossos conflitos. E essa convivência foi extremamente importante, como assinalaram, sobretudo como assinalou o professor Pagliarini, o professor Humberto e a colega, tudo Pagliarini, né, dizendo como faz falta. Né? Eu acho que isso não é só retórico, não. Faz falta, sim, essa interlocução. E ciências sociais, na UF especificamente, não se beneficiou desse convívio no curso de psicologia, diferentemente da UFRJ, não fazia parte das cadeiras de formação do curso de Ciências Sociais, como ficou em Psicologia Social lá. A demonizada Psicologia Social no Departamento de Psicologia. E também os problemas relacionados a isso. Então, hoje em dia, quer dizer, realmente, como chamou a atenção a professora Sandra, nós temos parceiros, alianças, isso é muito importante. Né?
Agora, o Schiff também não está com essa bola toda não, sabe, Humberto? O Schiff conheceu em 76 e 77 uma verdadeira razia promovida pelo delegado do DOPS, doutor Narciso, compreende? Então, é o nome dele, que tinha ordem explícita de intervir na Fluminense, sobretudo no Schiff, no IACS, em 76 e 77. Né? Então, essas atas do Schiff desapareceram. Elas desapareceram. As atas desse período não estão no nosso Schiff. E eu concito aos meus colegas da direção hoje, do Schiff, da psicologia e da história, a buscarem, constituir uma comissão de sindicância e buscar essas atas. Essas atas existem e elas estão em algum lugar da Universidade Federal Fluminense, provavelmente na Jurujuba. É isso? E não é um ato individual de eu querer saber o que consta lá, não é esse o problema. É recompor a história documentada das reuniões do colegiado do Instituto, com a participação de todos os departamentos, de todos os professores, de suas manifestações, porque ali está uma história importante, uma documentação importante, né, que vai ajudar, talvez, a cicatrizar feridas muito mal cicatrizadas. Então, esse bastião de resistência, sim, é isso tudo, mas não devemos esquecer, né? Não devemos esquecer essa história. Nós devemos incorporar essa história como parte daquilo que nós atravessamos. Então, eu tenho certeza, você tem certeza retórica, eu acho que a Simone Laúde Guedes ficaria satisfeita com essa minha intervenção. Do mesmo modo, que a minha colega Eliane Cantarino Odóia, que é da primeira, não é da primeira, era de História, né? Simone é de Ciências Sociais, da segunda turma do curso de Ciências Sociais. A primeira turma vai se formar em 68. O quarto ano de Ciências Sociais, que começou em 64, se forma em 68. Né? E a segunda turma, logo em seguida, que é a turma da qual faz parte Simone Laúde Guedes. A turma de Eliane Cantarino, que é uma turma de 62, de História, é isso? E a turma de Kant, que é a minha turma, porque o professor Roberto Cândido de Lima já veio de Porto Alegre como um bacharel em Direito, que detestava Direito, quem diria, e vem para a Fluminense, vai fazer o curso de Ciências Sociais, e ele é instado por seus colegas, né, que ele abandonasse o curso, porque ele, com o diploma de bacharel em Direito, tinha feito o concurso para o Museu Nacional, para entrar no mestrado no Museu Nacional, e com essa entrada no mestrado no Museu Nacional e o diploma de Direito, ele fez o concurso, a prova de seleção pública, não é isso? Que passou a existir, não existia a prova de seleção pública. O catedrático chamava e dizia, isso aqui é o professor Ari Abreu, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, então conheço ele é trabalhador, então eu queria apresentar o departamento. Aprovado, pronto, estava contratado 2 anos, renovado por mais 2 anos, e depois estava... Era assim que era, não era sorte não. Quando se vai analisar essas formas de regimentação nessas instituições, é preciso não fazer uma coisa anacrônica, é preciso retroceder ao momento que está sendo pactuado, não é isso? Então, eu acho que ele também não ficaria muito insatisfeito com o que eu estou falando, embora detestasse esse discurso todo que eu fiz, né, isso tudo bobagem, afinal de contas, né? Mas, no fundo, ele gosta. E eu acho que isso aí é importante. E eu, diferentemente do Alexandre, escrevi umas coisas também, li uns pedaços, mas eu não tenho medo de falar. Estou esperando para falar isso há muitos anos, né? Então não vai ser hoje. Eu tenho 43, eu entrei em 76 como professor. Né? Então, antes de vocês todos aí, eu tenho 76, fui cassado, cassação branca, em fevereiro de 77, quer dizer, uma trajetória assim rapidíssima, né? Que vocês se lembram. Só vou retornar em 79, é isso? Fui acolhido na UFRJ, que eu fui para lá, que eu não podia dar aula aqui, eu não podia dar aula lá, que coisa incrível. Então, eu acho que eu agradeço muito aos meus colegas do Departamento de Antropologia, ao professor Felipe Perocan Veiga, à professora Débora Bronze, à diretora do Instituto, minha colega também do departamento, a professora Cassandra, e os demais colegas dos outros departamentos, né?
essa homenagem a nós 4 pessoas do Departamento de Antropologia e esperamos poder continuar a contar com o acolhimento de todos vocês e na continuidade de nossas atividades, nossos cursos de programa de pós-graduação, que é como falou o Humberto, né? Nós estamos aposentados, mas não estamos inativos, né? E eu acho que eu queria então agradecer, muito obrigado por tudo isso, né?